A paz do Senhor, sejam bem-vindos à família Escalando Muralhas. Se tu és novo, é a tua primeira vez a ver um dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de todas as atividades que nós postamos aqui no canal, partilhe os nossos vídeos para que mais almas possam ser alcançadas e libertas, amém? Bom, hoje eu quero partilhar um tema com os irmãos, um tema que já foi muito pertinente para mim no passado. Um dia desses eu vou contar o testemunho que Deus me deu, amém? Um tema que já foi muito pertinente para mim no passado e tem sido pertinente na cabeça, no coração de muitos irmãos. Então eu quero partilhar convosco hoje o tema de já fui batizado quando criança, quando bebê. Será que necessariamente tenho que ser batizado novamente? Amém? Então hoje vamos falar um pouco com base à Bíblia, porque nós temos sempre que nos focar na Bíblia. Os exemplos, Jesus, Deus, Espírito Santo organizaram tudo para nós. Nós estamos nessa terra, mas eles não nos deixaram só, eles nos deram a Bíblia como um guia, amém? Então que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Contudo, vamos abrir em Mateus capítulo 3. Vamos ler os versículos 5 e 6, amém? Diz assim a palavra do Senhor. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Amém? Essa é a primeira palavra que eu tenho para os irmãos. A segunda, eu vou ler as palavras primeiro, né? As passagens, e depois vamos conversar um pouco. A segunda passagem está em Marcos, capítulo 16. Vamos abrir Marcos, capítulo 16, versículo 16. Amém? Abram ali comigo, Marcos 16, 16. Só um segundo. Diz assim a passagem em Marcos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? E por último, vamos abrir em Atos 8. Vamos ler as passagens 12 e 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Amém? Bom, se os irmãos pararam para analisar todas as passagens que eu li aqui para os irmãos, todas entram em conexão, todas entram em acordância. Todas as palavras falam sobre pregar o evangelho, pregar o arrependimento. Depois, logo em seguida, as pessoas têm que crer, depois tem que haver um arrependimento e tem que haver uma decisão. Vou tentar contar, não era suposto, mas eu vou contar porque eu estou a sentir que o Espírito Santo está me levar a fazer isso. Eu fui batizada, se não estou enganada, segundo o que a minha mãe me disse, acho que eu fui batizada aos 8 meses de vida. Eu fui batizada na católica, porque a maior parte da minha família é da católica. Quando eu comecei a ter um contato mais firme, porque até então eu tinha um contato com o evangelho, mas não era algo que eu me deparava de frente. Eu via Deus, eu gostava de ler a Bíblia uma vez ou outra, mas eu não tinha uma relação, uma intimidade, eu não tinha um relacionamento com Deus. Mas quando eu decidi, isso ficou na minha mente. Será que eu tenho que ser batizada ou não? Eu via as pessoas a serem batizadas, mas eu ficava, e no meu caso, será que eu tenho que ser batizada novamente ou não? Então, se nós paramos para analisar, né? Na primeira passagem de Mateus, diz que as pessoas iam para João Batista, né? Confessavam os seus pecados e eram batizados. Amém? Essa palavra se encontra em Mateus. Tinha uma relação, uma intimidade, eu não tinha um relacionamento com Deus, mas quando eu decidi, isso ficou na minha mente. Será que eu tenho que ser batizada ou não? Eu via as pessoas a serem batizadas, mas eu ficava, e no meu caso, será que eu tenho que ser batizada novamente ou não? Então, se nós paramos para analisar, né? Na primeira passagem de Mateus, diz que
as pessoas iam para João Batista, né? Confessavam os seus pecados e eram batizados. Amém? Essa palavra se encontra em Mateus, né? Agora, lá no livro de Marcos, né, capítulo 16, o versículo 16, também diz o seguinte, que todos aqueles que creram foram salvos, né? Deixa-me só abrir aqui o livro de Marcos, para não ter que aumentar nenhuma palavra. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? E a palavra que encontra-se em Romanos 8 conta a história em que o homem de Deus chegou lá, né? Pregou o evangelho, as pessoas que estavam a receber creram naquele evangelho e foram batizados, amém? Até Simão, que estava com ele, também foi batizado, amém? Então, se nós paramos para analisar, essa palavra nos mostra que para nós sermos batizados, tem que existir um evangelho, né? Você vai ser pregado. Essa pregação muitas vezes pode não ser por voz, por barulho. Muitas vezes pode ser pelo comportamento, a conduta de alguém. Porque a nossa conduta prega muito as pessoas que nos observam. Então você tem que ser pregado. Que pode ser por alguém que vai vir te falar do evangelho ou mesmo pela conduta de alguém. Você vai ser pregado e isso vai te levar ao arrependimento. Quer dizer, você se arrependendo, você vai estar a crer que Jesus Cristo, né? Jesus Cristo morreu naquela cruz para te salvar. Você crendo nisso, você será salvo. Então você vai aceitar o batismo. Então eu te pergunto, meu irmão, como é que você vai conseguir fazer tudo isso, né? Ouvir o evangelho ou analisar o evangelho através da conduta de alguém, vai crer no evangelho, vai se arrepender e vai decidir, porque tem que existir uma decisão de batismo. Se nós analisarmos, todas as vezes que pessoas foram batizadas não foram obrigadas, elas decidiram se entregar. Então tem que existir uma decisão de batismo. Então como é que você vai fazer? Como é que você fez tudo isso quando criança, quando bebê? Nós sabemos que as crianças são inocentes. Então como é que você fez isso? E de que pecados você se arrependeu quando criança? Porque tu eras inocente. O reino de Deus é composto pelas crianças, porque elas são inocentes. Então, que pecados são esses que você cometeu ao ponto de tem que se arrepender? E como quando criança, quando bebê, por exemplo, no meu caso, com 8 meses eu fui batizada. 8 meses, o que eu sabia? Quem é que eu apreciava a conduta com 8 meses? Fui pregada por quem? Crie em que? Quando eu não sabia de nada. Então é necessário que haja um evangelho pregado, haja crença, haja arrependimento e haja decisão. Então essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Se tu estás na dúvida, foste batizado quando ainda eras muito pequeno, não te deram a oportunidade de ter uma decisão, de existir um arrependimento, de existir uma escolha, e hoje você está a conhecer mais a palavra de Deus e isso tem perturbado a tua mente, tirado o teu sono. O meu conselho para ti hoje se não existiu nenhuma dessas, se não existiu esses quatro pontos, que é a pregação do evangelho, a crença, o arrependimento e a decisão, então, meu irmão, eu te aconselho realmente a morrer novamente para o pecado, a morrer com Cristo e renascer com Ele. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para os irmãos hoje. Fiquem na paz do Senhor.